São Luís faz parte de um seleto número de cidades consideradas Patrimônio Cultural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco, órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, foi obtido graças ao Centro Histórico de São Luís, com cerca de 3.500 prédios tombados pelo patrimônio nacional. O título, conquistado por São Luís, completa 20 anos no dia 6 de dezembro. O Mesa Redonda está no ar. A Unesco tem critérios bastante amplos para considerar uma cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade. Para se ter uma ideia, tanto São Luís, com seus casarões coloniais seculares, como Brasília, com sua moderna arquitetura monumental, são cidades que fazem parte da lista de cidades patrimônios culturais da humanidade. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui os seguintes convidados: Ronald Almeida, arquiteto urbanista, especialista em desenho urbano e planejamento regional, com atuação no Maranhão há quase 40 anos. Joãozinho Ribeiro, ex-secretário de Cultura do Estado e do município, professor universitário, poeta, compositor e cantor. E Eugis Lima, historiador, especialista em teoria e metodologia para o ensino da história e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Bom, Ronald, qual é o processo para que uma cidade possa conquistar esse título de Patrimônio Cultural da Humanidade? Luiz Pedro, a Unesco ela tem alguns parâmetros que são considerados, não só pela Unesco, mas os órgãos especializados, como o ICOMOS, né, e baseados na Carta de Atenas, que são os parâmetros universais para se definir o que é patrimônio cultural. Quer dizer, não é uma questão meramente técnico-burocrata de avaliar se aquele prédio, ou se Brasília, ou se São Luís, ou Ouro Preto, ou Olinda, tem mais ou menos condições. É claro que alguns critérios são intelectualmente subjetivos, não é uma coisa aritmética, geométrica que se possa definir, mas certamente há avaliações criteriosas, né? E São Luís foi incluída sobre 4 parâmetros, né? Quer dizer, os parâmetros que incluíram São Luís, por exemplo, testemunho excepcional de tradição cultural, quer dizer, é uma coisa que é imaterial, não tem nada a ver com arquitetura nem com urbanismo. Exemplo destacado de conjunto arquitetônico e paisagem urbana que ilustra um momento significativo da história da humanidade. Essa expansão colonial portuguesa e essas colônias de tradição luso-brasileira, como foi o caso do Brasil e de Maranhão. Um exemplo importante de um assentamento humano tradicional que é também representativo de uma cultura e de uma época. Então aqui nós temos esses 3 parâmetros que guarneceram o enquadramento do Centro Histórico de São Luís. Muito bem. E isso aí demorou quanto tempo? Bem, na realidade nós tivemos 4 momentos, né, importantes. O primeiro foi em 66, quando o governador José Sarney trouxe o primeiro arquiteto da Unesco ao Maranhão, Michel Parran. Ele fez a primeira avaliação. Depois teve um segundo, em 72, teve um segundo arquiteto português da Unesco, Viana de Lima. E depois, no governo Cafeteira, foi feita uma proposta também à Unesco para enquadramento de São Luís. Mas estava fora do padrão, que eu tenho aqui uma cópia, do processo oficial da Unesco. E então, em 96, a governadora fez, em junho de 96, fez uma carta consulta e começou o processo que culminou no 6 de dezembro, que nós completamos 20 anos esse ano. Esse foi mais ou menos a linha do tempo, 66, mais ou menos foram 30 anos de tramitação, idas e vindas, mas o que contribuiu muito foi, na realidade, o volume de intervenções feitas
pelo IPHAN, pelo governo do estado, as obras do projeto Praia Grande, do projeto Reviver, que transformaram a cidade, o centro histórico numa possibilidade de ter esse título. Vamos ver, você era presidente da Fundação Municipal de Cultura naquele período. Como é que foi a prefeitura se envolver nesse processo que começou sendo conduzida pelo governo do estado? Bem, apesar de ter toda essa iniciativa do governo do estado, mas tinha também a necessidade de respeitar a organização federativa, né? E o município de São Luís, né, como ente federado, não poderia ficar de fora desse processo, que era um processo que também incluía a própria União, né? Então esse conjunto federativo deveria estar representado na convenção que aconteceu em Nápoles, na Itália, né, em dezembro de 1997, como o Ronald falou. E essa discussão e essa articulação, apesar de no momento terem governos de ideologias e visões políticas diferentes, né, mas a gente construiu um diálogo, né, necessário para essa convivência, e a delegação brasileira que se deslocou até a cidade de Nápoles, na Itália, ter todo esse conjunto de entes federativos representados, né? A União, através das suas representações diplomáticas, né? O Ministério do Exterior e também os órgãos ligados à cultura, o Ministério da Cultura, o IPHAN, e a Prefeitura de São Luís, né? O município de São Luís, o ente federativo, e o governo do estado. Muito bem. Eudes, na qualidade de historiador, presidente aí do Instituto Histórico, né, nós temos aí uma história oficial de São Luís, né, fundada pelos franceses, e tem uma contestação em relação a dizer que a cidade, na verdade, foi fundada pelos portugueses. Pelo traçado que nós temos de São Luís, e que, na verdade, é isso aí que deu, né, esse título para São Luís, o que é que nós podemos dizer? Bem, primeiro agradecer o convite, bom dia a todos. Existe essa controvérsia, né, se a cidade foi fundada pelos franceses ou pelos portugueses. Hoje a versão oficial, né, a versão reconhecida, é que a cidade foi fundada pelos franceses, mas há aí todo um debate historiográfico, né, um debate que não começou, começou há bastante tempo, né, alguns anos atrás, eu diria que algumas décadas, né, mas que ganhou muita força a partir do livro da professora Lourdinha Lacroix, né, intitulado A Fundação Francesa de São Luís e Seus Mitos, onde ela questiona a ideia de que a cidade foi fundada pelos franceses. De fato, que pese aí as controvérsias, né, na nossa visão, esse é um tema que eu estudo também, tenho pesquisado esse tema desde 2001, de fato, na nossa visão, a partir da historiografia maranhense tradicional, a cidade ela não foi fundada pelos franceses, né? Eu até lendo, e me parece que, e aí o Ronald pode até corrigir, se for o caso, me parece que a questão a ideia de que a cidade foi fundada pelos franceses foi um dos itens que somou para que fosse escolhido como patrimônio, né? Quer dizer, a questão dessa suposta singularidade, desse diferencial, né? Mas então, quando você pesquisa toda a historiografia clássica do Maranhão, desde Berredo, no século XIX, passando por Gaioso, João Lisboa, César Marques e todos os grandes historiadores e cronistas do Maranhão, você vai perceber lá, você vai ler textualmente, eles dizem assim, ó, após a expulsão dos franceses, né, por Alexandre de Moura, após a expulsão dos franceses, Jerônimo de Albuquerque vai erigir uma cidade, vai fundar a cidade de São Luís. Eles falam isso textualmente. Isso na historiografia clássica, século XVIII, século XIX e até o início do século XX. Então, quando chega ali no início, as primeiras décadas do século XX, principalmente com o professor Ribeiro do Amaral,
que era um historiador renomado do Maranhão naquele momento, né, você vai observar uma mudança de versão em relação a essa questão da origem da cidade, da fundação da cidade, né? Então, até ali, 1911, era ponto pacífico na historiografia, né, clássica do Maranhão, que a cidade tinha sido fundada pelos portugueses após a expulsão dos franceses. E aí o professor Ribeiro do Amaral, que escreveu um livro chamado Fundação do Maranhão, e aí você pode ler Fundação de São Luís, onde ele muda essa versão, né? Tirando o mérito dos portugueses e atribuindo o mérito aos franceses, da fundação da cidade. Ninguém nega que os franceses estiveram aqui no Maranhão no início do século XVII, tentaram fundar uma colônia que eles chamaram de França Equinocial. De fato, eles estiveram, eles passaram 3 anos e 4 meses aqui, construíram um forte de madeira na região onde hoje ali da Pedro II, onde está o Palácio dos Leões, né? Mas não chegaram a fundar uma cidade propriamente dita, nessa perspectiva de uma cidade, né, com prédios, com ruas, com logradouro, né? O Alexandre de Moura, que era um general português, quando ele chega aqui no Maranhão para ajudar o Jerônimo de Albuquerque a expulsar os franceses, ele entrega, quando ele sai no dia 9 de janeiro de 1616 do Maranhão, ele entrega um regimento, né, para o Jerônimo de Albuquerque. Um regimento que, nesse regimento, tem um traçado urbano da cidade feito pelo Francisco Fria de Mesquita, né? O Francisco Fria de Mesquita era o engenheiro-mor do Brasil, ele estava no Maranhão naquele momento, ele veio com as tropas de Jerônimo de Albuquerque e depois voltou com Alexandre de Moura, e o Francisco Fria de Mesquita que desenha esse traçado urbano que tem ali características espanholas, né? Apesar de ser português, apesar de a fundação ser portuguesa, mas o traçado tem características espanholas, por conta que nesse momento o Brasil, né, essa colônia estava sob a égide da União Ibérica, estava sob a égide, né, sobre o domínio espanhol, né, que é esse traçado que está conservado até hoje ali no bairro da Praia Grande. É um traçado ortogonal, um traçado geométrico, onde as ruas são regulares, você pode observar, né? Diferentemente até de outras cidades fundadas pelos portugueses que não tem essa característica, né? Você vê ali um planejamento. Então, assim, os franceses, quando alguém pergunta, mas o que é que tem de francês em São Luís, né? Qual foi o legado que os franceses deixaram, já que a cidade foi fundada pelos franceses? Aí você observa que as pessoas que defendem essa tese têm dificuldade em dizer, em demonstrar, né, o que a cidade tem de francês. E aí a gente só resta mesmo o nome da cidade, São Luís, né? De fato, o nome é de origem francesa, né? E aí existe até uma versão que explica por que Jerônimo de Albuquerque, apesar de ser português, deixou o nome francês, né? O Berredo, o Bernardo Pereira de Berredo, que é o autor dos Anais Históricos do Estado do Maranhão, um cronista, né, que foi presidente, ele diz que o Jerônimo de Albuquerque deixou o nome simplesmente para preservar, né, para a posteridade a memória dessa conquista, e com isso preservar a sua memória. Essa é a versão que ele apresenta. Então, assim, para além dessas controvérsias, né, eu acredito que a cidade realmente ela tem uma origem portuguesa. Esses casarões, né, esse bairro da Praia Grande, que cresceu a partir do porto, né, desse porto, eles são casarões do século XVIII e XIX, e eles são uma arquitetura luso-brasileira, né? Então, nesse sentido, e aí acredito que essa mudança de versão ela não vai se dar, essa versão já está consolidada, né, já tem mais de 100 anos, mas do ponto de vista do debate historiográfico, né, do rigor histórico, né, a cidade ela realmente tem uma origem portuguesa, ela foi fundada pelos portugueses, né? Os franceses tentaram fundar uma colônia, mas eles não conseguiram. Muito bem, vamos para o rápido intervalo, mas não saia daí, porque o Mesa Redonda volta já. Vinte anos após a concessão do título de Cidade Patrimônio da Humanidade,
a São Luís, o que é que nós estamos fazendo para preservar este título? O município tem realizado gestões para conservar isto? No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Ronald Almeida, arquiteto, urbanista especialista em desenho urbano e planejamento regional, com atuação há quase 40 anos no Maranhão. Joãozinho Ribeiro, ex-secretário de Cultura do Estado e do município, professor universitário, poeta, cantor e compositor. E Eugis Lima, historiador, especialista em teoria e metodologia para o ensino da história e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Bom, pergunta vai para os três. São Luís tem feito por merecer o título de Cidade Patrimônio da Humanidade? Começa por aí, Ronald. Luiz Pedro, posso fazer um pequeno comentário sobre a fala do Eugis? Esteja à vontade. Porque nós temos 3 grandes polêmicas sobre São Luís. Quem fundou? Depois, é São Luís com Z ou com S? E a terceira, nós merecemos ou não o título de Patrimônio Mundial? Quer dizer, sobre a primeira, quem fundou, na realidade nós temos 3 grandes fundadores. Se fundar é ocupar, pressupõe ocupação, foram os índios que fundaram aqui, porque eles já estavam aqui há milênios e, segundo consta nos anais, pelo menos os franceses, aqui na ilha tinham 27 tribos. Deviam ter mais de 10 mil índios, né? E até o Jorge Caldeira, num mais recente livro dele, o historiador, A História da Riqueza no Brasil, está repondo essa questão da contribuição do índio para a ocupação do território, ocupação proativa do território nacional. Os franceses fizeram o que eu chamo uma fundação de simbolismo administrativo. Fizeram a missa, etc. e tal, mas não tem uma obra de concretude urbanística. E os portugueses, sim, esses que construíram a urbis, a civilização dita ocidental europeia, né? Porque o nosso traçado é mais ou menos a espanhola, filipino. O português, na época, deixava aquelas cidadezinhas imbricadas com ruazinhas medievais, né? De 2 metros, 3 metros, 10 metros. E já na ordem filipina você tem o traçado quadrangular, né? Já mais moderno, para facilitar o escoamento das águas, o trânsito, etc. e tal. Então, essas 3 polêmicas, nós ficamos agora com a última, né? São Luís merece? Sim, merece, continua merecendo e nunca saiu do título, como recentemente andaram dizendo que São Luís tinha perdido o título de patrimônio mundial. Isso não é verdade. O ritual da Unesco para entrar é tão grande quanto para sair. Para sair é mais difícil ainda, porque primeiro há uma quarentena. Você tem que ser oficialmente avisado após uma inspeção minuciosa por uma comissão da Unesco de que aquela cidade, aquele bem, aquele patrimônio, seja natural como Foz do Iguaçu ou cultural como Brasília e São Luís, que ele está ameaçado de extinção, para que as autoridades possam tentar reverter ou mitigar os danos que eventualmente venham sendo causados. Então, esta polêmica não existe. Nós merecemos no passado, há 20 anos atrás, e continuamos merecendo e devemos continuar fazendo tudo para que esse título seja o nosso Prêmio Nobel Cultural, né? Quer dizer, eu acredito serenamente e ao longo do tempo a Prefeitura, o Estado, a iniciativa privada, a Vale fez um centro cultural lá muito bonito, o Estado tem agora lá a Galeria do Trapiche, naqueles prédios abandonados da antiga Semar, tem uma exposição lá do Miguel Veiga excelente, quer dizer, então a cidade está se revitalizando. Claro, tem muitas coisas ruins. À noite, você passa 8 horas da noite, o abrigo está fechado, o abrigo da João Lisboa. Não tem mais uma Vivalma no centro histórico. Eu passei lá outro dia, 10h30 da noite, contei 4 pessoas lá da Rua do Sol até o mercado. Quer dizer, está ficando uma zona de fantasma, uma cidade fantasma à noite, com medo da segurança e da falta de dinamismo cultural e comercial. Mas isso são transições, né? Eu acredito que o projeto que o IPHAN tem, junto com o Governo do Estado e a Prefeitura, do Parque Cidades Históricas, onde o maior símbolo vai ser a Estação João Pessoa da Refesa, vai ser um grande projeto que está sendo feito, o CIOJ, o Mercado Central, temos aí a Rua Grande, quer dizer, que já está licitada, mas a contratação está complicada.
Quer dizer, tudo isso é um esforço enorme. A feirinha que se estabeleceu aos domingos agora na Benedito Leite, tudo isso é um fenômeno positivo que pode melhorar, né? São sintomas que há possibilidade de melhorar. Na hora que a nossa classe empresarial, a nossa elite empresarial do comércio, resolver dar uma finalidade útil para o Hotel Central, que está abandonado, né, pela omissão da elite comercial maranhense, nós vamos ter um novo foco, né, de cultura, de ação, de economia, de geração de empregos. Então, eu creio que nós merecemos o título de patrimônio mundial e devemos continuar trabalhando intensivamente para que ele seja cada vez mais valorizado. Bem, Joãozinho. Bem, antes de responder essa questão, tem algumas perguntas assim que eu colocaria. Como se constrói uma cidade? Quem constrói a cidade? Por onde se constrói uma cidade? Eu acho que esse conceito de cidade, ele, na verdade, ele não poderia nem ser, se ele fosse um verbo, não poderia ser nem conjugado no singular, porque numa cidade se constrói várias cidades. A lembrança dos indígenas aqui é fundamental quando essa geografia humana, que depois se transforma em urbana, ela não aparece do nada, ela é uma construção que vai levando gerações e gerações. Eu creio que esse título de reconhecimento de São Luís como Patrimônio da Humanidade é algo que não é uma questão institucional puramente. Extrapola esse conceito, invade as ruas, as casas, as ladeiras, os azulejos, as palafitas, né? E toda essa construção coletiva que, como o Ronald acabou de dizer, são espaços incompletos, né? Que vão sendo construídos por gerações, às vezes destruindo algumas coisas para depois construir outras, né? E realmente nós já vivemos momentos talvez mais complicados do que o atual em relação à cidade. Eu gosto muito de andar a pé pela cidade, né? Minha vida quase toda foi construída no centro histórico. Minha família ainda tem um casarão na Rua Afonso Pena, lá no final, no cruzamento com a Travessa da Lapa. E somos famílias descendentes de origem afro, com todas aquelas tradições de festas, de queimação de palhinha, todo aquele sincretismo religioso, né? Então eu acho que dificilmente teríamos por que perder esse título, digamos assim, que ainda não foi nem tão espraiado na consciência coletiva da cidade. Tem muita gente que nem sabe o que significa essa questão de patrimônio da humanidade. Mas uma coisa eu sei, se a gente não encharcar de humanidade essa propriedade coletiva que nós temos chamada patrimônio, não valerá a pena esse título. Então esse título que está valendo a pena, né, é um título também que tem uma questão interessante. Ele precisa chegar ao entendimento e à compreensão e à internalização de cada habitante de que é um título que ele faz parte dessa história, né? Não é um título da extraoficialidade, somente de governantes ou dessa instituição. Agora eu me lembrei de uma questão que o Euges colocou, né, sobre essa relação do do mito fundante de São Luís. Só para tentar compartilhar aqui mais informações, eu me lembro que eu estive à frente daquela grande possibilidade dos festejos daquela relação de França-Brasil, o ano do Brasil na França, ia ter o ano da França no Brasil. Uhum. E eu estava no governo Jackson, né, e o São Luís estava quase que à frente das relações que o Ministério da Cultura estava estabelecendo, e aqui todos nós empolgados que teríamos assim um espaço muito grande dessas comemorações. Mas por incrível que pareça, todas as articulações que eu tive com diplomatas e pessoas do Ministério da Cultura da França era uma relação assim de um estranhamento muito grande, e eu fiquei assim bastante assim abismado, porque eu esperava que não só conhecimento, né, mas assim, digamos assim, um encantamento, até um interesse. E eu confesso que de todas as audiências que eu participei, de todas as conversas e encontros, e foram muitos, né, eu não senti esse entusiasmo e nem essa compreensão dos artistas, dos representantes do Ministério da Cultura da França, das relações diplomáticas em relação a São Luís.
apesar da gente colocar e levar todo o material dessa discussão toda, eu fiquei um pouco assim, Ronald, com esse estranhamento. Muito bem, eu, Gilson. Bem, eu acredito, né, eu acho que São Luís mereceu realmente o título, acho que mereceu e merece, né, mas não sou tão otimista em relação à conservação desse patrimônio, né, daquele acervo luso-brasileiro, luso-maranhense que está ali na Praia Grande, que foi esse título ele foi atribuído pela Unesco principalmente por conta desse acervo, né, da peculiaridade desse acervo, da vastidão desse acervo, de toda a carga histórica sobre a história de São Luís, sobre a história do Maranhão que esse acervo traz. E não só na questão, como foi dito aqui, do patrimônio material, mas imaterial. Então, assim, voltando, mereceu, não há dúvida disso, não há nenhuma dúvida. Também acredito que essa ideia de que São Luís corre o risco de perder o título, acho que isso é remoto, não é impossível, mas é remoto, porque já que aquele acervo lá é composto por mais de 4.000 edifícios, né, entre tombamentos federais e estaduais, então para se perder o título teria que haver ali uma catástrofe muito grande para poder a gente perder esses casarões. Né? Então, nesse aspecto, sim. Agora, em relação a honrar esse título, que não basta ter só o título, né? Não basta só ser merecedor, tem que se fazer merecedor do título. Né? Então, acho que em relação a isso, né, de ser merecedor desse título, de honrar esse título de patrimônio cultural da humanidade, que é um título importante, salvo engano, são 10 cidades no Brasil que tem esse título. Né? Então é uma distinção muito grande. Né? Então acho que é preciso, sim, eu acho que é preciso ainda fazer muita coisa. Eu trabalho no Reviver há alguns anos, conheço a Praia Grande, o Centro Histórico, sou professor de História, tenho me dedicado nos últimos anos a estudar um pouco a história da cidade. Né? Então ali tem muitos problemas, a questão da conservação, né? É preciso, a gente observa aí, os turistas reclamam da conservação, então não é fácil, é um desafio muito grande, né? Não é fácil manter um acervo desse, que é o maior acervo da América Latina, né? de prédios históricos de origem portuguesa, não é fácil manter, mas é preciso fazer muita coisa ainda. Teve aí o PAC das cidades históricas, mas na nossa avaliação foi um projeto que, por conta talvez da conjuntura política e econômica recente do país, um projeto que não correspondeu, ele fracassou, ele tem fracassado. Né? Projeto que surge ali em 2013, 2014, né? Para restaurar 44 casarões em São Luís e até agora acho que não conseguiu restaurar meia dúzia. Né? Então, assim, é preocupante nesse sentido. Né? Então, portanto, eu acho que o poder público, seja municipal, seja estadual, eu tenho dito isso, precisa eleger o centro histórico como prioridade. Né? A gente tem observado algumas ações do Pacto das Cidades Históricas isoladas, mas é insuficiente diante a vastidão do acervo. Né? Isso tem a ver também com a educação patrimonial, a questão da educação, né, educar as novas gerações. Posso fazer uma parte? 90% desses prédios, desses 3.000, 4.000 prédios inseridos na zona tombada, são de proprietários particulares. São privados. Não é o governo que tem que manter esses prédios. O que falta é uma política de incentivo para que seja priorizada, dada ao morador, principalmente ao comerciante, o incentivo para ele restaurar o seu prédio e não transformá-los em garagem, estacionamento ou deixá-lo ao abandono, como tem centenas de prédios abandonados pelos proprietários particulares. Além, por exemplo, de alguns estigmas, alguns câncer provisórios, porque o prédio do CIOG está abandonado há mais de 15 anos, já morreram 3 pessoas lá dentro. E é um prédio público. Quer dizer, então essa dicotomia, né, ela precisa ser revista, precisa ter debates mais permanentes, porque nós temos que ter uma educação patrimonial, não só do cidadão comum, mas das autoridades também.
Porque você pode ter emendas parlamentares lá no Congresso Nacional, você pode ter na Câmara, você pode ter aqui nesta Assembleia. Então, mas nós precisamos que esse assunto volte não só como um muro de lamentações, né? Hoje em dia nós fazemos muro de lamentações, porque tem um bueiro quebrado, um caminhão de lixo, mas se você olhar a cidade como um todo, tirando a península, né? Quer dizer, a cidade está muito maltratada nesse aspecto da urbanidade, da civilidade com relação ao meio físico, já que ela continua culturalmente muito ativa. Todo dia tem manifestação, tem de todos os tipos de culturas, né? Do reggae ao tambor de crioula, você continua tendo manifestação cultural, né? Agora, precisamos, o quê? Afinar os instrumentos. Essa orquestra não está afinada. A orquestra dos três poderes com a sociedade. Essa questão que eu queria colocar também, esse ingrediente, que essa orquestra é federativa. A música está sendo interpretada em canais diferentes. Nós agora chegamos a um momento em que eu vi aqui a animação, aqui o debate, né, que antes estava assim, só muito mais nas manifestações individuais, mas eu vou pedir aqui uma licencinha para a gente fazer um rápido intervalo e voltar com o último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a concessão do título de Cidade Patrimônio da Humanidade a São Luís, que está completando 20 anos no próximo dia 6 de dezembro. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Ronald Almeida, arquiteto urbanista, especialista em desenho urbano e planejamento regional, com atuação no Maranhão há quase 40 anos. Joãozinho Ribeiro, ex-secretário de Cultura do Estado e do município, professor universitário, poeta, compositor e cantor. E Eudes Lima, historiador, especialista em teoria e metodologia para o ensino da história e presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão. Bom, voltemos aqui à nossa efervescente discussão. Continue, Ronald. Eu só queria lembrar também que o centro histórico, como uma geometria urbana, ele é assim, é um coração. Que coração é esse? É o anel viário, idealizado pelo prefeito Haroldo Tavares na primeira metade da década de 70. Isso. Com a finalidade de tirar do núcleo histórico os veículos pesados. Para quem não sabe o que é o anel viário, é esta beira-mar, é o prolongamento da beira-mar, que vai pela Praia Grande, passa pelo Portinho, sobe ali pela beirada da Madeira, entra na Areinha, aquela grande avenida da Areinha, foi construída no tempo de Haroldo Tavares, depois passa lá por baixo do viaduto da Getúlio Vargas, segue, passa na Camboa, passa no antigo fundo de revenda, passa por baixo da Ponte Bandeira Tribuzzi e entra pela antiga linha da Refesa e vai sair na Praça Maria Aragão e ao lado da estação ferroviária João Pessoa. Então, emendando de novo com a beira-mar. Este é o anel viário de São Luís, que tem 8 quilômetros e essa área abrangida tem mais ou menos 2 quilômetros por 2 quilômetros. Quer dizer, é uma área pequena e fácil de ser mantida e vigiada, porque ela tem 7 portas. Nós temos as 7 portas do centro histórico. Ponte Bandeira Tribuzzi, Ponte Sarney, a Barragem do Bacanga, Avenida dos Africanos, a Avenida Kennedy, lá Getúlio Vargas, a estrada da Vitória Luiz Rocha, antiga Refesa ali, que passa por dentro da Liberdade, vai sair lá na Ivar Saldanha, na Alemanha. Então, esta área que nós chamamos de centro histórico tem a parte tombada, não é toda essa área do anel viário que é tombada, né? Mas lembre-se que é o coração da cidade, coração geográfico e coração histórico da memória da capital maranhense, que também foi sede durante mais de 150 anos do Estado colonial independente do Maranhão e Grão-Pará, ou Grão-Pará e Maranhão. Não é, professor? Quer dizer, então, nós já tivemos aqui situações excelentes. Aquele álbum do Gaudêncio, feito para a Feira Exposição Universal de 1908 no Rio, né? Ele retrata uma São Luís moderníssima para a época, né? Passamos aí 110 anos e a cidade perdeu muitas daquelas características de modernidade, de civilidade que havia naquela época.
né? Então nós tivemos agora um teatro fantástico que completou 200 anos no dia 1º de junho e não houve nenhuma comemoração. Em 1º de junho de 2017, o Teatro Arthur Azevedo, ícone do Centro Histórico, completou 200 anos, sendo o teatro mais antigo das capitais brasileiras. Quer dizer, então nós precisamos alterar o nosso olhar, o nosso modo de ver, para que haja essa interação, como eu disse, a orquestra dos 3 poderes com a sociedade e principalmente com as organizações de classe sediadas no Centro Histórico, né? Infelizmente, a nossa Assembleia não quis manter lá o nosso sobrado, onde Lord Cochrane foi homenageado com um jantar, depois de ter ameaçado destruir São Luís, para aderir à independência, né? Na esquina da Rua do Egito, com a ladeira do Zac Pedro. Zac Pedro, mesmo. Mas eu espero que um dia nós voltemos a fazer a nossa sede cultural da Assembleia lá nesse sobrado da esquina, que ainda está lá disponível, e que a gente passe então a ter dentro do Centro Histórico uma atividade mais intensiva de discussão e um fórum permanente de debates desse tipo. Vamos ou não vamos manter o nosso como ativo econômico, ativo de cidade cultural, cidade criativa, que hoje dezenas de cidades no mundo estão prosperando com esse símbolo da cidade criativa, da economia criativa, que São Luís poderia ser uma das lideranças mundiais nesse aspecto. Joãozinho, quais seriam assim as intervenções, vamos dizer assim, os prédios que seriam mais importantes em termos de recuperação para que a gente desse uma revivescência no nosso centro histórico? Luiz, eu acho complicado a gente discutir, digamos assim, a reestruturação de alguns prédios, essas intervenções isoladas. Eu sempre fui contra recuperação de um prédio isoladamente, né? Se ele não fizer parte de um conjunto e de um planejamento de algo maior. Nesse sentido, eu sou um pouco cético de alguns acertos, e eu não sou otimista nesse sentido, se esse pacto federativo, em relação a qualquer projeto de revitalização e de manutenção do Centro Histórico de São Luís, que não haja um compromisso realmente verdadeiro entre esses 3 entes federativos, entre a União, o Estado e o município, mas isso para valer. Nesse sentido, há muito tempo já se reivindica uma descentralização administrativa, uma construção de um órgão não figurativo, como já teve outro. Eu já passei pela experiência de vários, agora nós temos uma subprefeitura, né, que para mim, pessoalmente, só tem esse nome, mas não tem os recursos de todas as naturezas, não tem, digamos assim, uma autonomia administrativa, financeira e política para realizar intervenções de maiores extensões e de durabilidade, né? E também o Centro Histórico de São Luís, eu sou uma pessoa que, como poeta, como cidadão, como habitante, eu gostava muito de andar a pés, mas hoje é uma dificuldade muito grande, porque, como o Ronald tinha falado, o traçado de São Luís é para a gente andar a pé, mas a gente tem de disputar as calçadas bem estreitas, com poste. Calçada estreitíssima e um poste na calçada. Nas calçadas. Veículo e estacionamento, essa questão toda, então torna a cidade, quando ela está funcionando, intransitável. E à noite, o deserto, né, fantasmagórico. E eu sempre costumo ver as placas, diz que as placas vão dizendo mais ou menos para onde a cidade está tomando rumo. E do esvaziamento dos prédios, das habitações, realmente todo mundo constata, aluga-se uma quantidade muito grande de prédios com essa placa. Mas outro dia eu vi uma placa que eu nunca tinha visto. Troca-se, né? Então parece que já estão querendo fazer qualquer negócio, né? Como se diz na linguagem popular, né? Troca-se, né? Então o povoamento, o repovoamento do centro, para mim é a palavra mágica que vai fazer com que o centro tenha vida. Eu não tenho nenhuma varinha de condão, não sei como se faria isso, mas eu só sei que precisa de uma intervenção muito forte e desses 3 entes federados. Eu não acredito
por mais que tenha essa voluntariedade das nossas manifestações muito forte, mas somente elas, por elas, essa questão não vai ser resolvida. Tem de ser esse diálogo humano, esse cimento cultural, esse cimento histórico, esse cimento político e econômico que poderá fazer com que a gente dê um salto de qualidade. Rosi, me parece que há exemplos bem-sucedidos de revitalizações de áreas assim abandonadas, depredadas, degradadas, como o nosso centro histórico. Agora, eu não sei se Ronald concorda com isso, por mais paradoxal que possa parecer, né? Ou eles aconteceram dentro de um autoritarismo bem contundente, né? De fazer, ou então houve um diálogo também bem civilizado entre os entes federados, né? Das experiências que eu conheço, né? Recife, Salvador, Ouro Preto, etc., eu posso até estar enganado, mas das que eu convivi, ou foi uma intervenção bastante autoritária, ou teve um diálogo que aqui nunca teve, né, entre as três esferas e a sociedade. Sim. A Lapa, no Rio de Janeiro. Há 20 anos atrás era um antro de drogas, a Sala Cecília Meirelles abandonada, né? E teve um pico nos anos 70, depois caiu, virou. E nos últimos 20 anos vem sendo uma revitalização, vamos dizer assim, onde o governo tem feito o mínimo, que é policiamento. A lição de casa. O dever de casa. A iniciativa privada está fazendo a sua parte. O governo revitalizou a Sala Cecília Meirelles, aquela área foi toda repaginada e aumentou a segurança. Veio o Circo Voador, né, que é aquela história que foi também um ente fundador lá da Nova Lapa, e aquilo os donos de bares estão investindo. Lá o nosso Bar Brasil, que eu estive lá no Centenário em 2007, continua lá no mesmo lugar há 110 anos, quer dizer, a nova capela, e tem dezenas de novos bares. A Rua do Lavradio, aos sábados, os comerciantes, a rua é fechada, a prefeitura autoriza, e toda a Rua do Lavradio, que é especializada em antiguidades e azulejos antigos, ela vira um espaço musical. É chorinho, é samba, pagode. No meio da rua as pessoas botam as mesas lá e vira uma animação cultural. Quer dizer, e também no mercado imobiliário convencional, outro dia eu vi um anúncio até de um colega de turma meu, eles estão fazendo prédios, apartamentos de um quarto, chamado estúdios, esses estúdios todo moderninho, de pessoas que querem morar na Lapa. Há uma procura, inclusive, de estrangeiros que querem comprar apartamento na Lapa. Então, há uma reabilitação cultural, econômica e infraestrutural, com novas edificações, novos prédios e o reaproveitamento de antigos casarões que estavam abandonados, caídos, telhado todo destruído, para novos usos. Mas, Ronald, mas em compensação eu vi também reportagem em Santa Teresa, aquele patrimônio está sendo abandonado por falta de segurança, pessoal fechando bares, restaurantes. Pois é, Santa Teresa é um bairro também espetacular, né? Mas vem essa questão da violência que transcende a questão do patrimônio cultural em si mesmo, né? É um outro tipo de dimensão que nós estamos numa crise violenta, que todo dia nós explodimos um carro-bomba no Brasil com 170 mortos, que é o número médio de pessoas assassinadas por homicídios todos os dias no Brasil. Luiz, eu só queria retomar um pouco aqui a conclusão do nosso raciocínio inicial, né? Dizer assim, e aí pelas falas dos colegas, a gente observa que o nosso centro histórico, né, o tradicional bairro da Praia Grande, o histórico bairro da Praia Grande, e até mesmo o centro, o velho centro, que também já é centro histórico, né? Só um pouquinho, é que eu ia fechar com assim, e aqui em São Luís, a simples feirinha dos domingos já deu uma vida nova na Praça Benedito Leite. Mas assim, não, tranquilo, mas assim, então assim, a gente eu acho que o objetivo desse programa, né, está na iminência de completar os 20 anos, né, de São Luís como patrimônio cultural da humanidade, né? São 2 décadas, uma data importante, né, que certamente será celebrada, acho que a cidade, o poder público deve celebrar, mas que chama a atenção que deve ser um momento também não só de celebração, mas de reflexão, de discussão, e aí o programa está de parabéns,
talvez aqui está trazendo esse debate aqui em primeira mão, né, para que a gente possa discutir. Então, pelas falas aqui que a gente está observando, a gente percebe, você pode perceber também, que o centro histórico, a Praia Grande, não está tão bem assim, né? Aí foi levantada uma série de questões importantes, uma série de problemas, desde a infraestrutura até a relação entre os poderes públicos, né? Então, assim, quem não está, né? Quem conhece o nosso centro histórico não está bem, né? Eu acho que seria preciso um novo reviver, né? Um novo projeto reviver, né? Você vê que a classe empresarial ela está indo embora do centro histórico, ou já foi, né? Eu lembro, né, ali, assim que o projeto Reviver foi inaugurado e tal, ali no início da década de 90, né, você via ali que o principal cartão, o principal ponto turístico da cidade era o centro histórico. Hoje não é mais, ainda é um ponto turístico importante, mas não é mais o principal ponto turístico de São Luís. Então você vê ali os empreendimentos empresariais indo embora, né? Você vê uma certa decadência em termos de infraestrutura, você vê Cracolândia no centro histórico, tem a questão da segurança. Então dizer que o centro histórico hoje, o nosso centro histórico infelizmente está bem, né? Eu não concordo muito com isso, eu não acredito nisso, entendeu? Agora, é preciso, né? O Ronald colocou muito bem, de fato, a maior parte dos casarões que estão lá, né, são privados, né, não são públicos, né? Isso realmente é uma verdade, mas assim, o poder público é que tem que comandar esse processo, né? Então você não vai esperar que o centro histórico seja revitalizado a partir da iniciativa da classe empresarial, isso aí não existe. Então, quem que tem que comandar esse processo é o poder público. E aí, como o companheiro colocou aqui, colocou muito bem, tem que haver ali uma interação, uma sintonia entre as esferas municipais, estadual e federal. Tem a questão também dos órgãos de proteção, de fiscalização, que precisam agir de forma, né, de fiscalizar mais, né? Você vê, só para concluir, se tu me permite só ir concluindo rapidamente, você vê que uma capital como São Luís, que tem toda uma tradição cultural, uma tradição literária, uma tradição histórica, é inconcebível que a casa que pertenceu a Luiz Azevedo, o autor de O Mulato, onde ele escreveu O Mulato, ia ser demolida para ser transformado no estacionamento, né? Então, cadê aí uma casa, diga-se de passagem, tombada? Não é um imóvel, não é um tombamento federal, mas é um tombamento estadual, né? Foi tombado desde 1986. Então estava na iminência de ser transformado num estacionamento, quer dizer, de um simbolismo imenso. Então, assim, é preciso também os órgãos de fiscalização do patrimônio estar mais atento, porque se a proprietária demoliu todo o interior da casa, porque houve uma falha aí, né? Então, a nossa fala era nesse sentido, e aí é preciso realmente ter um novo reviver, né? Quer dizer, acho que tem algumas ações, como eu já falei, mas assim, tem que priorizar o centro histórico, tem que eleger o centro histórico como uma prioridade, não de governo, mas de Estado, né? Existem experiências exitosas no Brasil, né? Alguns anos atrás eu estive em Diamantina. Diamantina também é patrimônio cultural da humanidade. E lá tem né, não sei se vocês conhecem, devem conhecer, mas em cada porta, em cada janela tem um empreendimento comercial, né? O centro histórico ele é importante porque ali tem um acervo histórico-cultural do Brasil, do Maranhão, de São Luís, mas tem que levar as pessoas para o centro histórico, né? O centro histórico ele tem que gerar renda, emprego, né? Enfim, acho que não é uma tarefa fácil, isso depende de uma série de ações, isso depende não só do governo, né, não só da iniciativa privada, mas depende também do cidadão comum, enfim, de todos os segmentos da sociedade. Agora é preciso, primeiro, reconhecer que precisa melhorar e aí tentar, né, tomar as providências nesse sentido.
Bom, nosso programa já está aqui chegando ao final. Eu queria que, para encerrar, cada um, começando aqui do Ronald Almeida, pudesse fazer as suas considerações. Bem, eu só queria mostrar aqui para o público, isso aqui é uma cópia do dossiê entregue na Unesco. Tem vários outros documentos, o álbum de slides, o álbum de fotografias, toda uma cartografia feita com a ajuda do IFAM na época, Danilo Rocha também ajudou. Quer dizer, então, esse é uma cópia do dossiê que eu tenho, que eu trabalhei nesse projeto do princípio ao fim, e tenho toda a documentação da Unesco para voltar também, vamos escanear tudo isso e colocar num site. E tem o livro do Patrimônio Mundial, onde essa história está toda contada, mas esse livro está esgotado e não vamos tentar fazer uma segunda edição. Eu queria agradecer aqui à TV, à Assembleia, ao Luiz Pedro, à equipe, porque esse debate, como diz o Eudes, não é um debate para cada data episódica, é um debate permanente, é um debate para todos os tempos. A cada dia, como cidade, ela se transforma, ela se desafia, ela se deteriora como um corpo humano. Ele tem que ser cuidado permanentemente e, ao mesmo tempo, tem que ser reeducado. Nós precisamos de um processo grande de reeducação patrimonial e não vejo razões para a gente ser tão pessimista como alguns estão sendo no momento, não aqui nesta mesa, que eu vi uma visão proativa de todas as partes, mas como diz Joãozinho Ribeiro, aqui é patrimônio da humanidade, tem que ser também um patrimônio de humanidade. Nós temos que ter uma visão humanista da cidade que, principalmente, vê a cidade não pelo seu aspecto físico, mas pela sua interação cultural, social e, evidentemente, tudo isso passa pelo que o Eudes também falou. Tem que ter renda, as pessoas têm que se sentir capazes de trabalhar, de vender, de comprar aqui no Centro Histórico, que foi a grande vocação que construiu isso que no século XVIII era considerada a quarta melhor cidade do Brasil, junto com Salvador, Rio de Janeiro e Olinda. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção. É muito honroso estar aqui com o Joãozinho Ribeiro e com o Eudes Lima e também voltar a esta casa que tem feito programas de grande qualidade e que, embora a audiência não seja tão espetacular, mas esse acervo certamente no futuro vai ser um grande patrimônio também educacional para todos nós. Prontinho. Bem, eu queria agradecer, antes de mais nada, essa agradável companhia aqui dessas pessoas ilustres e o convite que o Luiz Pedro me fez, ao professor Eudes, ao companheiro Ronald, já de várias jornadas da humanidade, da poesia dessa cidade. Eu acredito numa cidade, e São Luís não é diferente, onde essas fraturas humanas possam ser corrigidas, né, e a violência não prevaleça como uma inevitabilidade do presente e do futuro. Eu acho que essas cidades que a gente carrega junto com a gente, desde o nascimento até os tempos que ainda estão por vir, elas são construídas a partir da melhor ou qualificada intervenção que a gente tenha do ponto de vista civilizatório. E São Luís também passa por isso. Agora, eu entendo que pensar o centro histórico de São Luís, com todas as suas dificuldades, é pensar também nessa cidade maior que está interligada por pontes, barragens, né? Porque eu não consigo ver o isolamento do centro histórico sozinho se resolver, né? Então, ele vai ser fruto de uma construção coletiva, né? E que passa também por esse entendimento desse novo pacto federativo, Luiz, até porque nós sempre tivemos uma dificuldade. Quando tem, por exemplo, agora uma afinação, digamos assim, política entre o governo do Estado e a Prefeitura de São Luís, há uma desafinação no plano federal, né? Quando houve entre a esfera federal e a do governo estadual, houve o conflito com o governo municipal. Então, isso é uma das feridas que tem de ser curadas rapidamente e para que se possa ter esse paciente, digamos assim, que já está bastante impaciente, podendo gozar dessa saúde e compartilhar com quem realmente merece isso, que são os habitantes, né? Mas eu acredito nessa cidade porque ela
é uma cidade bela do ponto de vista humano, apesar de todas as dificuldades. E é uma cidade que faz parte de toda essa poesia que a gente traz com a gente e quer compartilhar com toda a humanidade. Para milhões de uns. Para milhões de uns. Eujas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite, né, do Luiz, do programa, né, dizer que foi um prazer muito grande estar aqui debatendo, né, com o Ronald, o professor Joãozinho Ribeiro. De fato, esse é um tema relevante, né, aí os 20 anos, acho que o primeiro programa, não sei, mas acho que o primeiro programa a dar essa largada aí dos 20 anos do título, né, de Patrimônio Cultural da Humanidade, acho que é o Mesa Redonda, né, dizer que, voltar a reafirmar que esses 20 anos sejam os 20 anos de celebração, né, de fato o nosso centro histórico é ímpar, ele é singular, né, você observa os outros centros históricos do Brasil, são importantes também, como o da Bahia, próprio Minas Gerais, mas você não vê um centro histórico com a vastidão, né, e a variedade e a peculiaridade que tem o nosso, né? São muitos prédios, né, e que precisam ser preservados, que precisam ser revitalizados e que o desafio é fazer com que esse centro histórico, né, seja habitado, seja frequentado pelas pessoas de forma harmônica, de forma sustentável, né? Só assim é que a gente vai conseguir preservar todo esse acervo arquitetônico que tem ali na Praia Grande. Então, agradecer o convite, né? E vamos aí à celebração desses 20 anos. Muito bem. O Mesa Redonda de hoje abordou a questão do São Luís como patrimônio cultural da humanidade. O programa, que é de domínio público, está no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br/TV, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa.